Existe uma ideia central de que a sua percepção da realidade é moldada pelo que está dentro de você e também de tudo que você percebe nos outros, seja positivo ou negativo. Isso tudo reflete algo que existe ou já existiu na sua própria mente ou no teu inconsciente. E isso também define o que é o princípio do espelho, que é um conceito bastante discutido na psicologia e no desenvolvimento pessoal, porém isso está vinculado a teorias e filosofias que datam de muitas centenas de anos antes do próprio nascimento da psicologia como ciência, através, inclusive, das leis herméticas. E eu quero iniciar esse encontro hoje, talvez o último do ano, com uma provocação e uma afirmação que talvez faça sentido para você aí. Se você muda, a realidade também muda. Já ouviu isso? Não como uma questão só mágica ou pensamento positivo, mas porque realmente aquilo que organiza o seu mundo externo surge invariavelmente daquilo que tem no seu interior. E a pergunta central aqui é: será? Será que se você mudar, a tua realidade muda? Será que o mundo que você está criando, ele existe a partir daquilo que você carrega dentro de você? Será que encontros ou qual encontros você vem repetindo a partir das suas dores? Quais são as cenas que insistem aí em fazer vivência, morada dentro de você, mesmo quando você promete para você mesmo, você mesma, que você vai ser diferente? Quais são as cenas que repetem aí? O importante aqui é eu te dizer uma coisa: nem tudo o que aconteceu com você ou o que acontece é culpa sua. Tem violências, injustiças, abandonos e dores que realmente não foram escolhidas por você. Mas aquilo que te leva sempre nos mesmos tipos de pessoas, aquilo que faz com que certos encontros se repitam, que organiza padrões de sofrimento na tua história, aquilo sim, tudo isso tem origem no que está dentro de você, na sua interioridade. Não porque é uma forma de te machucar, te fazer sofrer, ou só porque as situações não foram bem elaboradas dentro de você e vão guiando as suas escolhas, os seus limites. Mas é exatamente por isso que a gente propõe aqui esse mergulho, essa compreensão na psicologia, filosofia e espiritualidade, para a gente entender como essa dinâmica pode ser transformada de uma forma real, mais consistente e até mais duradoura. Então nós vamos tentar entender hoje alguns caminhos sobre de que forma que o mundo externo é o reflexo do nosso mundo interior. Por que alguns medos, crenças, padrões, eles são construídos a partir dessas repetições. E essa ideia também da gente poder pensar como é que eu diminuo isso. Então, de repente, a pacificação interior pode ser sim um caminho para essas vivências mais justas e tranquilas, através da psicologia. Mas como é isso, Rodrigo? Vamos entender como é que isso tudo se conecta com as leis herméticas, o princípio do espelho se conecta com as leis herméticas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, terapeuta de várias práticas integrativas e quero trazer hoje nesse vídeo um convite para vocês poderem se olhar o princípio do espelho como um conceito psicológico e também a partir das leis herméticas, como se fosse uma expressão cotidiana dessas leis mais amplas que regem a nossa experiência humana. Leis que não exigem da gente uma crença específica, mas que exigem sim que a gente tenha observação, responsabilidade, disposição para compreender esses movimentos. Então, já que você está aqui, já clica aí no botão para se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. E eu vou entendendo que os conteúdos são importantes, significativos e me dá mais vontade de compartilhar alguns conhecimentos com vocês. E também clica no joinha já, para não esquecer agora. Se você não gostar do vídeo, você vai lá e tira, mas já clica para não esquecer depois, ok? Bom, esse conceito de que o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interior, ele tem um nome bastante conhecido na psicanálise, nós chamamos de projeção. Tudo aquilo que pulsa em nós, especialmente aquilo que está mal resolvido, tende a se manifestar fora, como expectativa, se manifesta como escolhas, como tolerância ou até como repetição. Então isso significa que a nossa estrutura psíquica está o tempo todo organizando a forma como nós lidamos com a vida. Se dentro de mim tem feridas que estão abertas, medos não elaborados, registro de abandono, de rejeição, de humilhação, são a partir desses registros que eu tenho que eu interpreto o mundo. Então não é uma escolha simplesmente que eu faço e eu escolho isso porque me faz mal, né? Eu não escolho porque faz mal.
Não é que eu procure conscientemente essa dor, mas eu procuro aquilo que é familiar. E aquilo que é familiar tende, para mim, a parecer normal. E o que parece normal, raramente eu questiono. E é por isso que tantas pessoas falam: ah, eu não entendo porque eu sempre encontro o mesmo tipo de relacionamento. Ah, os meus chefes sempre me desrespeitam. Por que eu chego até certo ponto na evolução da minha vida e depois eu desisto? A resposta, às vezes, parece que não está no agora, isolado. Então a resposta está nos nossos registros antigos, que continuam operando aí, silenciosamente, dentro de nós. E aquilo que foi construído na minha infância, na minha adolescência, o modo como nós aprendemos a amar, a confiar, a nos defendermos, a sobreviver, isso segue pulsando e segue presente na minha vida. Então, de repente, o que está organizado dentro de nós traz calma. Aquilo que está desorganizado gera uma tensão, gera medo, gera o medo de repetição e repete. E dentro disso, isso tudo vai fazendo com que gere uma provocação importante, que é a seguinte: você vive o presente hoje com os recursos emocionais do adulto que você é hoje, ou você vive o teu presente com os manejos que você precisou desenvolver quando você era criança? Pensa nisso. Escreve aí, anota aí, reflete sobre isso. Agora, tem um outro ponto. Eu posso te dizer que tudo aquilo que você viveu, os seus medos, suas crenças, seus padrões, eles são os motores dessas repetições. Tudo aquilo que você viveu construiu uma espécie de mapa interno sobre como o mundo funciona. E aí você aprendeu que amar pode ser difícil, dolorido. Você aprendeu que confiar pode ser perigoso, que se arriscar pode ser complicado, que coisas boas não duram para sempre. Então, mesmo sem perceber, você começa a se proteger da vida e vai reduzindo expectativas, vai evitando alguns riscos. Você desiste antes mesmo de tentar e você torna menos do que você merece. E aí você acaba exigindo também menos do que você precisa. E aí muitas crenças que você tem não chegam nem a ser ditas, verbalizadas. E elas não aparecem de uma forma clara através das suas frases. Mas algumas crenças às vezes aparecem como sensações automáticas, como dor no peito, uma vontade de você voltar, de você recuar, de você ir para trás. Um cansaço antes mesmo de você começar alguma coisa, você já tem preguiça. Então você não vai pensar: nossa, será que isso vai dar errado na minha vida? Não, você não vai dizer isso. Você vai sentir que vai dar errado. Então esse é um ponto delicado também. Aquilo que não é estranho para nós, a gente não se afasta. Aquilo que é familiar para mim, mesmo que é dolorido, difícil, eu permaneço. Então é por isso que alguns padrões repetem. Não é porque você quer que repetem. Eles repetem porque você ainda não teve o contato com uma outra forma possível de fazer, uma outra forma possível de existir. E aí fica uma questão interessante, que é a seguinte: em que momento da tua vida ou da tua história você aprendeu que isso que você tem é o máximo que dava para você receber da vida? Em que momento você acreditou nisso tudo? Sabe? Essa pacificação interior que eu falei no início, ela pode ser uma dessas saídas, uma das formas de cuidar disso, segundo a psicologia, e seria aí o início de uma vida diferente. E pacificar internamente não significa apagar as suas memórias ou as suas feridas. Significa você entender de onde você veio, entender como é que você foi estruturado emocionalmente, como é que era esse terreno em que você brotou, quais são os estímulos que te faltaram, as coisas que te faltaram na vida. E quando você compreende, quando você começa a compreender que se você tivesse recebido outros recursos, você teria hoje se organizado de outra forma, teria feito outras coisas da sua vida, alguma coisa começa a mudar aí, porque a sua culpa começa a dar responsabilidade, começa a dar lugar à responsabilidade consciente, a responsabilidade que não é peso, que é uma possibilidade que se abre. Então você compreende. Se você tivesse recebido outros recursos, se a vida tivesse sido de outro jeito com você, você estaria fazendo outra coisa com a vida. Então a partir daí a gente começa a fazer outras perguntas quando a gente entende isso conscientemente. Tá, e se eu fizer diferente agora, me tratar com mais respeito do que já me trataram? E se eu colocar limites que nunca me ensinaram a colocar? Bom, eu vou treinar isso. E aos poucos, essas experiências diferentes que você vai fazendo, a forma como você vai experimentando a vida de um jeito novo, essas experiências vão criando também novos registros emocionais. E aí você começa a descobrir no teu corpo, nas tuas vivências, que você pode ser
ser respeitado, se você pode ser reconhecido, que você pode se sentir paz, você pode ser amado, amada, que você pode ser compreendida. E quando isso começa a acontecer, você entende que a vida pode ser diferente. Você não está fadado, fadada, é o meu karma, né? Não é assim que funciona. Então você percebe que a vida não é perfeita, que ela tem dores, mas ela pode ser sim mais justa, tranquila e mais coerente com aquilo que você é hoje, com aquilo que você está se tornando, se você quiser se tornar. Então a culpa, ela não é responsabilidade, são coisas diferentes. Para a gente poder finalizar a visão psicológica, é importante a gente separar essas duas coisas, a culpa pelo que aconteceu e a tua responsabilidade pelo aquilo que você pode mudar. Você não é culpado das feridas que você carrega, mas você é responsável, sim, por não permitir que essas feridas que continuem decidindo o seu destino. Você é responsável por permitir que elas continuem aí, gerando as suas coisas. Então, a viagem, nessa jornada, nessa caminhada que precisa ser feita, ela tem que ser para fora, para uma vida mais plena, para relações mais saudáveis, escolhas mais alinhadas. E aí você começa, inevitavelmente, por dentro. A viagem é de dentro para fora. E não é acertar o ponto exatamente, mas alcançar um campo, uma margem da tua felicidade aí, que é o lugar onde é possível caminhar, errar, aprender, tentar, errar, tentar de novo e ter mais consciência. Então, a pergunta que eu deixo para você refletir é, anota aí, você vai continuar vivendo a partir das feridas que te formaram ou você quer viver a partir da consciência que você está construindo agora? Você quer continuar vivendo o papel da vítima? Eu sofri, eu apanhei, isso é meu destino? Ou você quer tomar consciência daquilo que você está construindo e assumir a responsabilidade sobre o seu destino? Como eu falei, essa viagem começa dentro e é o caminho mais honesto que você pode ter com você. E é interessante uma coisa, né? A psicologia, ela encontra a estrutura do real nesse princípio do espelho. E ela tem uma correlação interessante desse princípio do espelho também nas leis herméticas, que é esse ponto que eu quero ligar. Tá, Rodrigo, mas explica como é que funciona, porque eu não conheço leis herméticas, não sei como é que é isso. Bom, quando a gente fala que o mundo externo reflete o mundo interior, isso é uma metáfora bem bonita, mas não é para ser uma ideia motivacional, né? É para ser uma compreensão antiga da realidade sobre a estrutura da própria realidade. Como eu falei no início do vídeo, aquilo que hoje a psicologia observa na clínica, aquilo que eu observo na clínica, né, os padrões, repetições, projeções, escolhas inconscientes, crenças, tudo isso já tinha sido formulado de uma forma simbólica pelas chamadas leis herméticas ou princípios herméticos. Já tinha sido formulado filosoficamente. O hermetismo é uma tradição filosófica baseada nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, que é uma fusão de Hermes do grego e Tote, que é um deus egípcio, e que traz essa compreensão do universo, essa conexão do mundo visível e do mundo invisível. Então, isso abrange contextos de magia, de alquimia, de busca por sabedoria divina, através de vários textos, e um dos mais importantes, ou os mais importantes, são a Tábua de Esmeralda, o Corpus Herméticos, né, o Caibalion. Então o hermetismo não é uma crença, ele não vem como uma religião, uma crença no sentido popular, mas é uma tentativa de compreender as leis que organizam a nossa existência, tanto no plano do cosmos maior, como no campo da experiência humana. E aí, exatamente aí se encontra com a psicologia, porque os dois partem de uma ideia de que o ser humano não vive no mundo tal como o mundo é, mas ele vive no mundo como a sua estrutura interna e psíquica permite que ele seja vivido. Então as leis herméticas são constituídas por 7 princípios, né, ou 7 leis, que são lei do mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, lei do ritmo, causa, efeito e gênero. E a psicologia e o princípio do espelho, essa teoria do princípio do espelho, se conecta com essas leis. E eu vou compartilhar um pouquinho cada uma dessas leis e como elas se conectam para você entender. Então, se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre uma visão mais holística, energética do princípio do espelho, né? Procura aqui, né, no caso no YouTube, deve estar ancorado em alguma dos vídeos aí. Mas eu quero falar dessa conexão. Então, o princípio do mentalismo, que é a primeira lei hermética, afirma que o todo é a mente, o universo é mental, mas não dizendo que o mundo é uma ilusão criada pelo pensamento. Ele afirma que toda experiência da realidade passa por uma instância mental organizadora.
Então, na clínica, a gente chama isso de estrutura psíquica, que é essa estrutura que interpreta, que seleciona e dá sentido às coisas que acontecem na nossa vida. Então, duas pessoas podem viver a mesma situação, ter a mesma experiência, e ainda assim elas terem compreensões diferentes do mundo, da situação. O mundo é o mesmo, o mundo não muda, mas a experiência de cada uma delas vai mudar, porque a mente se organiza a partir dessa experiência, e quando a gente fala em transformação interior, nós estamos falando exatamente em transformar um instrumento com a qual se lê a realidade, o filtro. A transformação interior é mudar aquilo que está aqui dentro, que faz com que eu perceba a realidade. É bem interessante, né? O segundo, a lei, que é o princípio da correspondência, talvez seja o que está mais relacionado, ligado ao princípio do espelho, que é o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E a psicologia descreve isso como projeção, como transferência, como repetição. E o hermetismo descreve como uma lei universal. Aquilo que não foi simbolizado, elaborado ou integrado internamente, como eu falei, tem uma tendência a se manifestar e repetir na forma de encontros, de padrões, de crenças, né? O universo não está punindo a gente, não está querendo castigar e te colocar naquela situação de novo porque quer te machucar, mas é porque a gente move o mundo a partir daquilo que a gente conhece, como eu falei. Então o externo se organiza em correspondência com o interno, porque o interno define nossos campos de possibilidades, perspectivas, como eu falei lá em cima, né? A psicologia também traz isso. O princípio da vibração, que é a terceira lei, fala sobre essa compreensão e aprofunda, porque ele fala que nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra. Então, no campo psíquico, mental, as emoções vibram também. Nossos afetos se deslocam, as tensões buscam serem descarregadas, então os desejos buscam a expressão, a pulsão. Então, os nossos estados internos, eles possuem uma espécie de frequência que aproxima e afasta algumas coisas. Então, as pessoas que são dominadas pelo medo percebem a ameaça, onde outra pessoa, de repente, percebe um desafio. Cada um enxerga de um jeito. Uma pessoa organizada internamente sustenta a frustração. Outra pessoa, de repente, vai viver uma sensação de colapso. Então, não se trata da energia no sentido místico, mas dessa dinâmica. O que vibra dentro orienta como a gente se coloca diante da vida. O princípio da polaridade, que é uma outra lei, ajuda a gente a compreender que nada se transforma simplesmente por uma negação, mas que tudo tem dois polos. Tudo pertence à mesma natureza. A dor e a potência, o medo e a coragem, o amor e o ódio, o claro e o escuro, yin e yang, né? Tudo tem os dois polos, mas são extremos do mesmo campo. Então a psicologia sabe disso. Quando a gente afirma que uma ferida que é integrada se transforma em recurso, e que quando a gente tem uma ferida que é negada, vira sintoma, né? O hermetismo já falava sobre isso. A gente não elimina um polo, a gente transforma a posição na escala, como eu falei. Então ele está aqui, ele vai para cá. Não é que ele desaparece ou some, ele só mudou o lugar na escala. Então isso afasta a gente, como eu falei antes, dessa fantasia de que curar é apagar aquilo que gerou dor. Não é isso. Aproxima a gente da ideia de que tomar consciência é ampliar, é mudar o teu estado nessa escala, assim. Então o princípio do ritmo oferece para nós essa ideia de que a vida se move em ciclos, fluxo, refluxo, como onda, vem e vai as coisas. Na clínica a gente confirma isso quando a gente percebe que as pessoas vão repetindo coisas até compreender. E a gente repete até simbolizar, até se integrar. Então o hermetismo, ele não vê a repetição como uma coisa ruim, como um castigo, mas é um movimento natural do nosso aprendizado. A gente repete. Fala, nossa, Rodrigo, você já me perguntou isso, está perguntando de novo? Repete até aprender. Aquilo que volta não acontece por acaso, ele retorna porque ainda não encontrou elaboração, compreensão suficiente para poder se transformar. Então, quando você rompe a sua ignorância sobre o teu próprio funcionamento, o teu ritmo também muda. A consciência altera. Ela altera a forma como ela se manifesta. Então, o princípio de causa e efeito, nesse sentido, ele fecha essa estrutura também, essas leis, de uma forma muito interessante, porque ele fala que a gente não é culpado por tudo que acontece, mas que nada acontece sem uma causa. Então a psicologia ela faz uma distinção aí entre culpa e responsabilidade, como eu disse antes, né, em outro momento.
Mas muitas causas não foram escolhidas por nós. Por isso que eu falei que você não é culpado em algumas situações. As nossas origens familiares, traumas, vivências, violências são as causas. Mas a permanência inconsciente nesse lugar mantém a gente como efeito. Então, quando a consciência entra e surge a possibilidade da gente se tornar a causa, né, a gente ser a causa das novas direções, a gente entende que o hermetismo ele não exige de nós essa perfeição, mas a compreensão, essa lucidez. E quando a gente olha para o princípio do espelho, à luz dessas leis herméticas, fica claro que a transformação interior não é só um discurso motivacional, mas é uma exigência estrutural da nossa vida. O mundo não vai mudar porque a gente decidiu mudar diferente, pensar diferente simplesmente. Mas meu mundo vai mudar porque eu passei a me relacionar com ele a partir de uma outra organização interna. Então essa organização, essa reorganização não é simples, não é rápida. Às vezes as pessoas buscam, não é confortável, as pessoas buscam terapia achando que 3 encontros, 3 meses, 6 meses vão resolver a vida. Exige um olhar para aquilo que nos constitui, a gente reconhecer os nossos limites, o que foi possível a gente fazer até aqui, assumir com responsabilidade o que a gente pode fazer diferente daqui para frente. Não é só responsabilizar teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teu irmão. A responsabilidade é tua. O que você pode fazer diferente? Ah, mas fulano não deixa eu fazer. Tá, mas o que você pode fazer diferente ainda assim? Então a gente pode se aprofundar nas leis herméticas, isso é interessante junto com a psicologia, de entender que não é a gente buscar a resposta mágica, é buscar uma linguagem simbólica, filosófica, que vai dialogando profundamente com aquilo que, aqui na clínica, eu observo todos os dias. A vida responde à forma como nós somos organizados por dentro. Enquanto a gente não compreender isso, a gente vai continuar vivendo como se fosse reflexo. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente passa a participar ativamente da construção da nossa existência. E aí talvez a pergunta que sustente todo esse caminho seja simples, mas também bastante radical. Então escreve essa pergunta para ficar lendo, né, e ressoando aí. Você quer continuar vivendo como efeito da tua história ou você quer se tornar conscientemente autor, protagonista desse novo desdobramento aí, para esse ano de 2026. Então, se tem algo que a psicologia e o hermetismo concordam, é que a transformação não acontece só por força de vontade, nem por frases bonitas, né, postadas nas redes sociais, nem promessas rápidas que a gente faz, nem algumas mentorias que a gente vê no Instagram ou em outros lugares. Ela acontece quando você, sujeito, protagonista da sua cena, passa a compreender as leis que regem a sua experiência e você deixa de lutar contra essas leis, para você finalmente dialogar com elas. Então estudar as leis herméticas à luz da psicologia é você poder se aproximar da realidade com mais lucidez, é você perceber que muitas dores não são azar, não é punição, não é karma, não é falha pessoal, mas são repetições aí inconscientes de princípios que não foram ainda reconhecidos por você. E que a consequência não elimina a vida difícil, mas torna a tua vida mais justa, mais ampla, mais habitável. Por isso, já deixo um convite aqui para fechar. A partir de janeiro nós vamos iniciar um grupo de estudos que é as leis herméticas e sua aplicação no dia a dia. E nós vamos articulando aí filosofia hermética com psicologia, com experiência prática, nesse lugar de reflexão, de troca, de amadurecimento. Então vai ser um espaço para quem quer entender a própria vida, os padrões e a forma como se relaciona com o mundo. Não é um espaço psicoterapêutico, mas é um espaço de estudo. Então, se você sente que algumas ideias te atravessaram, talvez não seja por acaso, e talvez seja o momento de você se aprofundar, questionar e observar com mais calma e mais consistência. Esse convite está feito. Eu deixo os links para vocês poderem falar comigo aqui embaixo. A gente tem um espaço também gratuito no WhatsApp que vocês podem receber outros conteúdos e outros materiais importantes, exclusivos até. Então clica aí nos grupos e vem somar com a gente, porque compreender essas leis que organizam a vida não é só buscar o controle, é você ter consciência, e consciência muda tudo. E por falar em consciência, eu desejo que essa semana e as festividades, essa virada de ano, te envolvam em amor, luz e bastante consciência. Até a próxima.